Por isso que Lacan muito sabiamente disse uma frase que é popularmente conhecida, mas que poucas pessoas, principalmente quem não conhece psicanálise, não entende muito bem o que quis dizer Lacan quando disse essa frase, que é: não existe relação sexual. Agora você não entendeu nada, né? Eu vou explicar. Vamos falar sobre o amor. Estamos chegando então aí quase no meio do ano e junho é Dia dos Namorados. Então vamos falar um pouco sobre este afeto que afeta e que atravessa quase que todo mundo em algum momento da vida. Amor é um afeto ou um sentimento ou algo de emocional que atravessa quase que 100% das pessoas. Mas o que quer dizer amor? O que é esse sentimento? O que é essa emoção? O que é esse movimento? O que é esse ideal, este amor idealizado, esta fantasia de amor que muito costumeiramente ouvimos dizer? Para mim, que sou uma pessoa que escuto de subjetividade e do singular de cada um, principalmente através da minha experiência clínica, e escuto também das idealizações que cada um traz para este grande significante nomeado então como amor. Se eu fosse explicar ou responder essa pergunta assim de modo simplista, para mim, amor é o meme pronto da expectativa versus realidade. E aí agora eu vou dizer o porquê. Se a gente der uns 3 passos para trás, isso na sua história, se olharmos para a sua história de uma forma do passado para a atualidade, você vai entender e você vai perceber que o modo que você quer ser amado, ou o modo em que você ama, ou o jeito que você enxerga esse amor, diz muito sobre a sua constituição psíquica e das suas primeiras relações amorosas, digo, as suas primeiras relações de afeto, que dizem muito sobre a sua família. Então, dar esses 3 passos para trás é considerar e reconhecer que o jeito que você quer amar e ser amado também diz um pouco sobre aquele primeiro relacionamento que você teve com seus entes familiares. Então, se a gente for resgatar e falar um pouco sobre a teoria, principalmente a freudiana, e pegar a psicanálise como perspectiva para pensar esses afetos, pensar na teoria de desenvolvimento proposto por Freud. Temos lá a primeira fase de desenvolvimento infantil, é a fase que nós nomeamos como fase oral. Então, é ali os primeiros meses, quando o bebê é totalmente dependente de cuidados, principalmente da função materna, ele precisa ser alimentado, ele precisa ser limpo, ele precisa ter investimento libidinal de afetos para conseguir constituir esses primeiros laços, vínculos, e precisa sentir esse acolhimento que vem do externo para o interno. Naquele momento, o bebê ainda não percebe qual que é o corpinho dele, qual que é o corpinho da mãe e qual que é o corpinho do outro. Para ele é um bolo só, ele não sabe se aquele seio é dele ou se é a mãe, tá tudo ali meio embolado. E não só para o bebê, né? É muitas vezes embolado também para a mãe. Então, essa relação, essa dupla de bebê e função materna estão ali vivendo um momento muito particular, muito especial, muito singular, em dupla, de um emprestar libido, narcisismo, afetos para o outro. E o bebê ainda está ali meio achando que tudo é uma coisa só. Então, fase oral. Fase oral diz muito sobre esses afetos, sobre essas emoções, sobre esse investimento libidinal para existir. Né? Depende diretamente do outro para sua existência. Depois da fase oral, a criança
vai então para a fase anal. O que isso quer dizer? Fase anal é quando o bebê ou a criança, por volta dos 3 anos mais ou menos, entre 2 anos e 3 anos, não é uma conta exata essa, porque cada um é um, já falamos muito sobre isso, mas por volta dessa idade, o bebê e a mãe, esse externo, esse contorno que constitui então ali aquele seio familiar, aquele núcleo familiar. Não sei se vocês se lembram, se você tem filho, por exemplo, você vai começar a recordar dessa fase. É nessa fase que o bebê e a criança começa então a ter controle do seu esfíncter. Por isso que é fase anal. É nessa fase que a criança passa ou começa a ser desfraldada. Então, ela começa a ter controle daquilo que produz enquanto cocô e xixi. Aquele seio familiar passa a começar a educar, ensinar, para que aquela criança consiga controlar suas naturezas orgânicas, digamos assim. Trazer para casa o piniquinho, ou aquele assento para a criança começar a fazer o cocô e o xixi, tirar um pouco a fralda, ele vai começando então a aprender a se limpar. Então é nesse momento que o ambiente influencia muito a criança e a criança influencia também muito no ambiente. Então os pais começam a pensar, por exemplo, como que essa criança vai sair de casa, se vai começar a frequentar uma escolinha. Para frequentar a escolinha ele precisa ser desfraldado. E aí quem nunca, né? Você está organizando para sair, tá todo mundo pronto, as coisas estão prontas, aí a criança pequenininha fala assim: mãe, quero fazer cocô. Quem nunca, né? Então é um intercâmbio. A criança influencia o meio e o meio influencia também a rotina dessa criança. Então tudo isso por conta então desse desfraude e da possibilidade de controle dos esfíncteres. Por isso que a fase se chama a fase anal. Vamos caminhar um pouquinho, isso acontece nos 3 anos, com 6 e com 7 anos, sob uma perspectiva freudiana de desenvolvimento, a criança vivencia então o que para Freud chama de complexo de Édipo. O que é isso? A criança começa a perceber e começa a demandar a atenção porque ela percebe que a mãe tem outros interesses, além daquela própria rotina de cuidados. E é aí que o pai, ou qualquer outro elemento, mas principalmente o pai, ele entra ou ele é autorizado a entrar nessa equação como agente, como terceiro elemento daquela dupla, mãe e bebê, mãe e criança. Ele entra como um terceiro elemento que vai trazer para a criança uma visão de mundo diferente da mãe, que é o representante do cuidado. Então, é o pai que, além de trazer a autoridade e o limite, que é o pai que vai falar assim, por exemplo, não falar exatamente, mas simbolicamente vai representar que existe para a mãe interesses além da criança. Então, a criança vai começar a se ligar que ela não depende exclusivamente da atenção da mãe. Que não, que existe um pai ali, que a mãe namora com o pai e que eles são um casal. Então, a mãe não é exatamente única e exclusivamente só faz isso ali, tem outras coisas ali rondando. Então é esse pai dotado deste lugar de terceiro integrante neste relacionamento que até então era pouco percebido para a criança, ele vai introduzindo elementos culturais para além de afeto. E é importante que ele ocupe esse lugar de alguém para além de cuidado, alguém que seja um representante de apresentar o mundo para a criança, um mundo social, para além da família. Então, jogo de futebol, vai levar para andar de bicicleta, vai levar para as outras atividades para além da família. Então é importante que isso aconteça e é importante que a mãe permita que o pai ocupe este lugar também.
Então, algumas mulheres reclamam assim: ai, o meu marido não consegue participar das atividades do nosso filho, da nossa filha, e fica tudo em cima das minhas costas. E aí a psicanálise ou o processo de análise vai lá e fura esse discurso. Num sentido assim, por exemplo. Mas espera aí, você também permite que este homem ocupe este lugar? Então, vamos pensar então que não dá para ocupar um lugar a forceps, mas também não dá para ocupar um lugar que está ocupado. Então, é também importante que esse pai tenha uma função de autoridade, de limite, que marca, então, que o filho não terá a mãe em exclusividade, que essa mãe tem outros interesses, inclusive uma vida enquanto casal, enquanto casada com o pai, e ao passo que o pai vai apresentando para essa criança um mundo externo para além da família. Até mais ou menos, isso vai acontecer até mais ou menos uns 7, 8 anos. Depois dessa fase, a gente vai perceber uma fase meio de clube do Luluzinho e do clube da Luluzinha. A criança tem muita vontade de ficar num ambiente de identidade em que é tudo muito igual, muito parecido. Então, as atividades e grupos em amigos são parecidos. Há pouco espaço para interação com o diferente. Então, por isso que os meninos andam muito com meninos e meninas andam muito com meninas. Não dá... a gente chama de fase de latência. Na fase de latência, há ainda uma experimentação de uma identidade e uma tentativa ali meio que tímida com uma interação com um objeto. Tá ali todo mundo ali nos clubinhos, nos seus respectivos clubinhos. Aí o tempo passa, a puberdade chega, e a puberdade é uma coisa diferente da adolescência. A puberdade são as transformações no corpo, então o corpo biológico, orgânico, começa a apresentar então suas mudanças por volta dos 11, 12 anos, 13 anos mais ou menos, e a puberdade não necessariamente é acompanhada psiquicamente de uma mudança emocional. Então, são coisas que talvez caminhem separado e tá tudo certo, porque cada um tem um tempo diferente de, digamos, maturidade, que é também muito relativo. A partir daí, da adolescência, os meninos já começam a olhar para os grupinhos das meninas, e eu tô falando muito a gente fala muito de gênero hoje, mas pensem nesse direcionamento de energia ao objeto e não necessariamente ao gênero, antes que os puristas e os ditadores do politicamente correto da nossa sociedade atual venham falando de uma cultura de gênero. O que eu quero dizer é que o que era muito retido na identidade durante o período de latência começa a ter interesse ao objeto. E sempre que eu direciono energia libidinal ao objeto, eu também crio um pouco de expectativa. Eu tenho um ideal imaginado, uma fantasia idealizada quando eu coloco energia em direção ao objeto. Então é por volta mais ou menos dessa idade que surge um interesse amoroso, que eu começo, ou que o adolescente começa a se questionar, então, do encontro com o sexo e com este objeto, de amor ou de interesse afetivo ou do interesse sexual. Só que isso vai acontecer, sei lá, a primeira vez, mais ou menos uma regra também, mas mais ou menos nessa fase aí. Puberdade / adolescência. A gente vai colocar aí 12, 13, 14 anos. Só que a gente dá 3 passos para trás e muita coisa aconteceu até que o sujeito esteja com 14 anos, concorda? Olha quanta fase de desenvolvimento ele percorreu psiquicamente até chegar nessa fase. Não dá para desconsiderar todo esse desenvolvimento e tudo o que aconteceu durante essa história. Então, quando ele chega lá aos 14 anos e se interessa por alguém, se interessa por este objeto, ele já carrega naquela mochila
libidinal, naquela mochila psíquica, naquela engrenagem emocional, uma série de fatores que foram herdados deste percurso pregresso. Então, como ele espera ser amado, como ele quer amar, o que ele espera desta troca, que tipo de troca ele gostaria de ter, se é uma troca que vai privilegiar a independência ou se é uma troca que precisa estar mais perto de uma dependência, se a troca vai, por exemplo, estimular segurança ou se vai deflagrar, deflagrar. Não consegue, né? A gente vai mudar a palavra que acho que fica mais fácil. Se aquela experiência em direção ao objeto vai abrir crateras que estão mais perto de uma insegurança, de uma falta de autoestima, por exemplo, se vai estimular, vai intensificar a sensação de desconforto, de insegurança, de desamparo. Então, tudo isso vai e diz muito sobre tudo que aconteceu anteriormente. Porque, ao contrário do que as pessoas imaginam no senso comum, amor ou uma relação amorosa não é de complementariedade, e sim do vazio. Putz, agora você não vai entender nada, né? Eu vou explicar. Ao se relacionar com outra pessoa, nós somos, muitas vezes, catapultados para essas primeiras relações de afeto. Então, não é que a gente vai conhecer alguém, desculpa eu estar te desiludindo, desculpa, mas acho que faz sentido pensar sobre. Não é que você vai encontrar alguém que vai preencher os seus buracos, os seus vazios, a sua sensação de falta. Muito provavelmente, esta relação que você idealiza enquanto band-aid não vai fazer exatamente isso que você procura, porque vai te jogar, em termos de afeto, para tudo que você vivenciou nas suas primeiras relações. Então, não é que vai te complementar e vai preencher o teu buraco. Não, você vai ter que olhar para aquilo que é teu vazio. Porque é na interação, na relação com o outro, que você vai perceber como que é teu funcionamento, quais são os afetos que você espera, como que você se comunica, como é a relação de segurança com a tua própria subjetividade. Então, o amor romântico, esse da literatura, ele nos faz acreditar numa relação de complementariedade, quando, na verdade, a gente desejar amar é desejar esse encontro com o vazio, encontro com os afetos primeiros, encontro com as primeiras relações, com o jeito de se relacionar nessas primeiras relações. Por isso que Lacan muito sabiamente disse uma frase que é popularmente conhecida, mas que poucas pessoas, principalmente quem não conhece psicanálise e não entende muito bem o que quis dizer Lacan quando disse essa frase. Vou pedir para o meu editor que está aqui dando risada da minha cara, vou pedir para ele colocar assim bem grande para a gente não esquecer nunca mais dessa frase, que é: não existe relação sexual. Agora você não entendeu nada, né? Eu vou explicar. Não existe relação sexual deste ponto de vista de complementariedade, que um se encaixa no outro. Isso não existe, de fato. Não existe esse preenchimento de buraco, de vazio. Então, você, quanto esse outro que você deseja se relacionar, são dotados de buracos singulares, subjetivos, particulares e próprios. Isso que quer dizer que um buraco vazio contra um buraco vazio não se complementa e vira um buraco cheio. É nisso que Lacan disse quando esta complementariedade do sexo masculino que se complementaria com o sexo feminino. Esse encaixe sobre a perspectiva analítica não existe. Acho que a partir daí a gente pode pensar várias coisas, várias reflexões,
inclusive o processo de análise enquanto um percurso que vai desmontando tudo isso, que vai escutando essa idealização de amor, da fantasia que você tem em ser amado de um determinado jeito, para viver ou para conseguir se relacionar com uma realidade que muitas vezes, de forma gritante, é muito diferente da sua fantasia. Então, é através de um processo de análise que a gente vai fazendo esse percurso de desconstrução, inclusive do luto deste ideal, de um amor de complementariedade que muito possivelmente não vai existir. Eu espero que você tenha compreendido, analisado, refletido sobre tudo isso que eu falei aqui. Eu espero que, de certa forma, eu possa ter te ajudado. E, assim, me diz nos comentários o que é amor para você. Porque eu trouxe, claro, uma perspectiva muito da psicanálise sobre as relações humanas. E não perdendo de vista e não esquecendo nunca do que a psicanálise preza muito, que é essa da subjetividade. Mas me diz aí nos comentários o que é amor para você. Eu quero saber a sua opinião. E a gente se vê no próximo vídeo, como sempre. Toda semana um tema novo e toda semana uma nova reflexão. Um beijo, até a próxima.